Panorama TVC está de volta e o assunto agora é educação. O governo do estado de São Paulo anunciou a criação do Provão Paulista, uma avaliação que poderá ser utilizada pelos alunos da rede estadual para o ingresso em universidades públicas de São Paulo. Aqui em Rio Preto, nós temos a Unesp, uma das instituições que integram esse novo programa. Para repercutir esse tema e falar sobre muitas outras ações da instituição, eu converso com Mônica Abrantes Galindo, vice-diretora da Unesp aqui em Rio Preto. Professora Mônica, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Vivian. Prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre esses temas. Vamos lá, vou iniciar com esse vestibular seriado, esse chamado Provão Paulista, né? O Conselho Universitário da Unesp já bateu o martelo com relação a isso, vai participar, inclusive já divulgou o número de vagas gerais que pretende destinar ao programa, né? É isso mesmo. Como é que a instituição está vendo essa medida e quais são esses números? Como é que vocês vêm trabalhando essa questão? Então, está bem recente, né? Foi no último conselho, então isso já foi aprovado. Então, acho que agora a gente vai estar trabalhando também nos encaminhamentos mais práticos em relação a isso. Eu entendo o seguinte, quando a gente pensa nessa questão da entrada no vestibular, quanto mais possibilidades a gente tiver, isso é muito bom. Então, acho que isso é inegável. Mas a gente, obviamente, precisa pensar também que as questões de entrada no vestibular não são só relacionadas ao problema da prova ou do acesso. Por exemplo, a gente já tinha as cotas, né? As cotas para a escola alunos pública. de escola pública, né? Exatamente. Então, as cotas para os alunos da escola pública, elas já existiam, elas já estão na Unesp. Dentro das cotas para a escola pública, nós temos as cotas para os alunos pretos, pardos e indígenas. Então, isso já é uma política que a gente já tem. Então, ter essa ampliação é um ponto importante, mas a gente precisa pensar nas outras questões também ligadas com a entrada desses alunos na universidade. Só para complementar, professora, eu tenho alguns números aqui, né? Na Unesp, são 3.854 vagas destinadas a egressos de escolas públicas. Estou falando a Unesp de forma geral, né? E vai oferecer, dessa parte, 980 vagas para o vestibular paulista seriado, aí 12% do total. Exatamente. Quando a gente fala nesse vestibular seriado, professora, a cada etapa do ensino médio, o aluno faz uma prova e isso soma uma pontuação? Exatamente. Então, ele vai ter, ano a ano, ele vai fazendo a prova e isso daí vai colaborar para que ele possa entrar. Uma coisa que eu acho assim que isso, claro, tem a ver com o seriado, mas que vai ser um ponto bem interessante, vai ser uma maior visibilidade. Porque o aluno, desde o primeiro ano, ele já vai começar... Ele sabe que tem a Unesp, que tem vestibular, que ele tem a possibilidade de estudar numa universidade pública. Exatamente. Você vê, Rio Preto, né, que nós temos a Unesp, temos outras escolas públicas, universidades públicas aqui também, faculdades públicas, né? A FATEC, o Instituto Federal, a própria FAMERP. Agora, veja, nós ainda recebemos ligação perguntando quanto custa a Unesp. Então, não estou falando é coisa recente. A gente recebe agora, por exemplo, às vezes eu falo, eu sou professora da Unesp, quanto custa lá? Então, a gente tem um problema de desinformação muito forte. Então, você vê, você tem o aluno da escola pública, você é jovem, mas, por exemplo, na minha época, a questão da escola, da universidade pública, era muito mais distante, então, era alguma coisa que a gente almejava e estava distante. Eu fiz toda a minha formação na escola pública, mas aí era muito mais difícil. Hoje você tem um acesso que é um pouco mais fácil, que é facilitado pelas cotas, e aí você vem com uma profunda desinformação. Então, muitos alunos estão na escola pública, não sabem que a universidade pública é de graça, não sabem como funcionam as cotas, e aí eles não acessam. Quer dizer, aquela ideia, eles não se permitem nem a possibilidade de sonhar com essa continuidade. Então, eu diria, é claro, essa outra forma de acesso, a gente precisa trabalhar, vai ser uma coisa boa, mas acho que um elemento muito importante é essa questão da visibilidade, porque aí essa conversa vai começar a aparecer na escola desde o primeiro ano. Falar, tenho a prova, tem a ver com a escola pública, então eu acho que essa pode ser uma aposta muito importante. Lembrando, professora, que assim, o vestibular continua normalmente. Isso. Essa é mais uma forma de possibilidade de acesso, né? Exatamente, exatamente. E para os alunos da rede pública estadual. É uma parceria da secretaria, né,
com as 3 universidades paulistas, USP, Unesp e Unicamp. Tanto que a prova, eles preveem que seja realizado como SARESP, ou seja, o aluno não precisa nem se deslocar, a prova vai ser feita na escola, né? Exatamente. Onde ele estuda. Isso, então esses são todos os planos, vamos ver agora como é que isso vai se desenrolar efetivamente, mas é essa a ideia. E há também uma fala, uma indicação de que vai haver um certo auxílio da secretaria também para a questão da permanência dos alunos, porque isso é fundamental, e também em relação aos alunos da licenciatura, que também é uma previsão aí de ter uma ajuda para os últimos anos, para os alunos que vão fazendo a licenciatura. Então, acho que vamos apostar que vai ser uma coisa interessante nesses 2 aspectos. Um, da questão da permanência e outra questão da licenciatura, porque a gente precisa realmente estar investindo cada vez mais. Não adianta só investir na formação, tem que investir na carreira também, né? Senão parece que é só porque não formou, não é verdade. Mas, de qualquer forma, pensar na formação é importante. Professor, agora falando especificamente da Unesp aqui em Rio Preto, quantos alunos hoje o campus aqui tem? Quantos cursos de graduação, programas de graduação? Uma geral para a gente ter uma ideia de qual que é o tamanho da instituição aqui hoje. Então, aqui, a Unesp, né, nós estamos em 24 cidades, somos 34 campos, né? Então, você vê, a gente realmente pode falar... Ocupa o Estado. Ocupa o Estado. Nós somos a Universidade do Estado de São Paulo, estamos distribuídas pelo Estado inteiro. Aqui em Rio Preto, nós temos 1.780 alunos de graduação e 674 da pós-graduação. Então, aproximadamente, né, 1.800 da graduação e 700 da pós. É um número grande, muito interessante. A senhora tinha comentado há pouco a questão do investimento na permanência, na garantia de permanência desses alunos. Aqui, por exemplo, em Rio Preto, que tipo de auxílio, de política o aluno encontra para garantir a permanência dele, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade econômica? Exatamente. Então, nós temos. Então, por exemplo, quando a gente fala de bolsa, até um negócio assim interessante. Nas escolas particulares, quando você fala de bolsa, você está falando normalmente de não pagar. Então, já estou dizendo, na Unesp ninguém paga. A Unesp é uma universidade pública, assim como as universidades federais, assim como a USP e a Unicamp. Então, ninguém paga. Então, se fosse de bolsa, é 100% para todo mundo. E veja, não é que ela é de graça, não, né? Na verdade, ela é nossa, porque são os nossos impostos. O imposto que você paga, que eu pago, é que garantem essa universidade de qualidade. Aí, o que acontece? A gente tem o sistema de entrada, que é importante, muito bom que o aluno entre, mas aí quando você fala, nós temos a questão da permanência, porque aí se ele entra, ele precisa permanecer ali dentro. Então, o que a gente tem hoje? Então, nós temos, o aluno entra, é feita uma análise, então, em relação à renda familiar da família, o tipo de recursos que ele pode ter, e a gente tem auxílios e bolsas que podem ser dados para ele. O que significa? Além dele não pagar, ele pode também ganhar um auxílio para poder permanecer na universidade. Então, nós temos aqui o restaurante universitário, a gente tem auxílios financeiros de 2 tipos, que tem valores diferentes e que ele pode ganhar também. Nós temos algumas bolsas que são, a gente chama de bolsas de mérito, que estão relacionadas a agências ou a iniciação científica e a possibilidade, auxílios, quer dizer, já tem esses 2 auxílios, trabalham assim. Quando a gente fala desses auxílios, é claro que a gente precisa de mais, mas a Unesp tem tido um investimento, um aumento, né, nesse investimento, desses valores desses auxílios. Ultimamente, tanto na quantidade quanto nos valores para cada um deles. Então, é uma possibilidade da gente ajudar para que esses alunos possam permanecer. De novo, claro que a gente precisa mais, claro que a gente sabe, né, que isso ele entra como um auxílio, muitas vezes que é muito complicado para o aluno, mas a gente tem tentado, né, a universidade tem investido nesse sentido, ampliado essas possibilidades. Professora Mônica, e quando a gente fala na extensão, que é justamente a relação da universidade com a comunidade, né, com a cidade, que tipo de ações a Unesp desenvolve? A gente conhece bastante o coral, por exemplo, Exato. Né? Que outros programas existem que fazem essa aproximação com os munícipes? Nós temos a UNAT,
que é a Universidade Aberta da Terceira Idade, que às vezes muitas das pessoas não sabem, mas na verdade são cursos, atividades abertos para as pessoas acima de 45 anos. Então estão ali. Você falou do coral. O coral é uma atividade que é aberta também, que as pessoas da cidade podem estar participando. Nós temos uma série de projetos de extensão, né, que são organizados pelos professores para o atendimento da cidade. Para citar um nome, por exemplo, nós temos a RAIS, que é uma rede de atendimento aos alunos, às pessoas com altas habilidades, né? Que, né, uma das professoras trabalha com isso e que você também tem ali. E nós temos os cursinhos, já que a gente estava falando da entrada... Conhecidos também, que a gente sempre divulga por aqui. Exatamente. Os cursinhos, eles são cursinhos para o pré-vestibular, então não é que é para entrar na Unesp, você pode prestar onde você quiser. São cursinhos gratuitos, a gente leva em consideração a questão socioeconômica, a questão da pessoa ser da escola pública, né? E ali ele vai ter um preparo, uma ajuda, nos termos dos tradicionais cursinhos, para poder se preparar também para o vestibular. E aí é uma mão dupla, porque quem são os professores dos nossos cursinhos? São os nossos alunos. Então, de uma certa forma, eles também estão entrando em contato com a docência, estão, de uma certa forma, usando os seus conhecimentos, e a gente está aí ajudando também para que o pessoal possa se preparar para dar continuidade aos seus estudos ao ensino superior. E há também o Centro de Línguas, né? Curso de idiomas. Também, os professores também, nesse caso, são os alunos? Isso, nós temos os professores, são alunos e são orientados pelos nossos professores. Olha, e assim, o Centro de Línguas, ele se paga um valor, mas ele é absolutamente muito mais baixo do que qualquer cursinho do nível dele, curso de línguas do nível dele. Então, a gente tem o Centro de Línguas, que é também uma referência, né? E a gente sabe nesse mundo globalizado como é importante para todo mundo, e então poder ter esse acesso é muito importante e a universidade tem. Professora Mônica, a senhora citou, por exemplo, os cursos de pós-graduação. Gostaria até de destacar que a gente está com vários cursos aí que têm inscrições em fluxo contínuo e algumas que estão com inscrições próximas, né? Exatamente. No nosso site já está, então convido quem quiser dar uma olhada, porque é uma lista bem grande. Nós temos 12 programas de pós-graduação. Então, nós temos, na graduação, nós somos 9 cursos. Então, a gente tem Física, Química, Ciências Biológicas, Matemática, Letras, Tradução, Engenharia de Alimentos, Ciência da Computação e Pedagogia. Então, na graduação, nós somos 9 cursos. E também quero destacar que o IBILSE, ele é um dos campos mais complexos que a gente tem da Unesp. Tem outros, mas nós temos as 3 áreas, né? As grandes áreas, as exatas, as humanas e as biológicas, né? Então, a gente tem cursos assim que, de uma certa forma, abrangem, né, o conhecimento de uma forma muito ampla. E na pós-graduação, nós somos 12 programas. Então, nós somos quase uma micro-universidade completa aqui. Então, eles têm os períodos de inscrição diferentes, algumas diferenças assim. Então, convido quem está interessado a olhar no site para fazer essas inscrições. Da mesma forma, os cursos de pós-graduação também são cursos públicos, gratuitos, de excelente qualidade. Professora, ainda falando dessa questão de produção do conhecimento, queria que a senhora citasse para a gente, de uma forma mais aproximada, que tipo de pesquisa, por exemplo, tem lá na Unesp e que acabou se refletindo na vida aqui do munícipe de Rio Preto. Eu acho que a Covid foi um bom exemplo, né? Foi. Olha, para você ter uma ideia, nós temos mais de 40 grupos do CNPq. Então, são grupos de pesquisa que estão cadastrados, né, nessa coordenadoria que coordena todas essas questões ligadas à pesquisa e à pós-graduação. Então, por exemplo, esse aqui eu trouxe até uma colinha para não ter erro. E já não vou citar nomes porque eu seria injusta, né? Nós temos, assim, dentro desses 12 programas, muitos trabalhos muito importantes. Mas, por exemplo, nós temos o Laboratório de Estudos Genômicos do Departamento de Biologia do IBILSE, que ele trabalhou, inclusive, durante toda a pandemia, né? E dentro dele nós temos estudos a respeito de vírus, que, inclusive, ligados, né, foram a Covid-19, que foram muito importantes. Então, nós tivemos pesquisadores que estavam trabalhando com isso.
Por exemplo, na ciência da computação, nós temos trabalhos sobre tecnologia na área de segurança cibernética, que envolve a comunidade como um todo. Então, na ciência da computação, a gente vai ter professores, pesquisadores trabalhando com essas coisas, além de outras, só para citar como exemplo. Nós temos a reformulação de produtos cárneos mais saudáveis, substitutos de gordura, alimentos funcionais e novos ingredientes. Porque nós temos um curso de engenharia de alimentos, né? Então, às vezes a gente até, talvez no dia a dia, né, perde um pouco essa noção de como a pesquisa em relação a essas coisas é muito importante e a gente tem esse curso aqui. Na área de química, a gente tem a química verde, medicinal, áreas de toxicologia ambiental e de qualidade de águas também. Então, isso também é muito próximo e está ali. O nosso curso de química é um curso de química ambiental. E a gente também, às vezes a gente fala da pesquisa e esquece um pouco das questões das humanas. Então, por exemplo, a questão da educação, a gente tem o trabalho da formação de professores e que se pesquisa em relação a isso. Então, formação, metodologias, trabalhos ligados à educação infantil, trabalhos ligados ao ensino médio, por exemplo, o ensino da física moderna no ensino médio, novas tecnologias, enfim, também ali. Além do curso também, obviamente, de letras, que trabalha com todas essas outras coisas. Então, trouxe um pontinho de cada, mas imagine, pelo menos no Brasil, onde a gente desenvolve os conhecimentos é basicamente nas universidades públicas. Então, a gente, com 12 cursos de pós-graduação, a gente tem uma efervescência de conhecimentos, de áreas, de ideias, de coisas que estão ali acontecendo. Tá certo. Professora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, a gente está à disposição. Gostaria também, né, então, de convidá-los a visitar o nosso site, dizer assim, digo sem nenhuma modéstia, que a Unesp é uma joia da nossa cidade. E como joia da nossa cidade, é uma joia nossa, é uma joia sua também. Então, visite o nosso site, veja os projetos de extensão, os cursos de graduação e a pós-graduação, para que a gente possa ter mais pessoas envolvidas e juntos aí nessa jornada pela educação. Muito obrigada. É isso mesmo. A professora falou do site, o endereço é ibilce.unesp.br. Fica mais uma vez aqui o reforço, né, e destacando universidade pública, de qualidade, ensino gratuito, né, professora? Exatamente. Muito obrigada. Certo.